Olá, seguidores do canal, boa noite, tudo bem? Aqui distante um pouco de Recife, alguns quilômetros de Recife, estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto aí bem interessante. Vocês sabem que alguns grupos que foram formados, que estão pleiteando aí a saída, né, do pastor Ailton José Alves da direção da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Muitos estão pedindo, ele precisa renunciar, sair do cargo e alegando que ele responde várias investigações, vários procedimentos, ele precisa sair, isso é motivo de escândalo. É o seguinte, nós precisamos ter muito cuidado na hora de analisar essa questão, não é? É preciso analisar com muito cuidado essa questão, tá? Para ajudar a nossa conversa de hoje, eu recorri ao Estatuto da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Sim, o Estatuto, conforme o Código Civil, ele é a lei que rege as instituições religiosas, né? Isso como uma sociedade, né? Composta por sócios e é regida por um estatuto. Então, o estatuto é a lei que regimenta as instituições religiosas em todo o nosso país, tá bom? As igrejas estão subordinadas em seu funcionamento ao estatuto, tá bom? Então hoje eu trouxe aqui o nosso estatuto, né? O estatuto da Assembleia de Deus. Então eu não vou analisar, claro, todo o estatuto, que ele é grande, não dá para fazer um vídeo aqui e trazer tudo sobre o estatuto, mas eu vou justamente destacar aqui para vocês apenas o artigo que nos interessa para tratarmos dessa questão aí que está sendo alegado, que o pastor está provocando escândalo e por isso está aí o estatuto que regulamenta, e estão dizendo que pelo estatuto ele precisa ser afastado. Então vamos analisar com muito cuidado essa questão aqui hoje, tá bom? Vamos aqui para o artigo 24. O artigo 24, o artigo 24, ele trata da suspensão da comunhão, né? Claro que nós temos também um artigo aqui no Estatuto que trata da exclusão, mas nós vamos tratar hoje sobre a suspensão da comunhão. A comunhão que se fala é impedir, no caso, o membro que ele passa por essa suspensão, ele fica impedido de participar de alguns eventos importantes que são feitos pela Assembleia de Deus, como, por exemplo, participar do culto da ceia e outros eventos importantes. Ele não é impedido de entrar nos templos, de frequentar as orações ou de participar dos cultos. Não, isso aí não é retirado do membro. Ele continua participando dos cultos normalmente. Agora, ele não pode participar de certos eventos mais assim exclusivos, como eu acabei de citar para os senhores, a Santa Ceia, por exemplo. Então o artigo 24 trata da suspensão da comunhão, ok? Então vamos aqui ao inciso 1, que traz aqui o período dessa suspensão, que é de até 90 dias, né? Até 90 dias, então ele pode ficar 30 dias, afastado 20 dias, enfim, desde que seja até 90 dias. E no inciso 2 traz as hipóteses de suspensão superior a 90 dias, ok? Então vamos tratar aqui do inciso 1º do artigo 24, na sua letra C, que diz o seguinte, pelo período de 90 dias, se o membro ele praticar ato que constitua grave violação ao dever previsto no inciso 1 do artigo 20. Né? Então, o inciso 1 do artigo 20 fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês.
inciso 1 do artigo 20 diz o seguinte: são deveres dos membros regrar a conduta pública, privada e eclesiástica à luz da Bíblia. Então, se ele infringe esse dever de ter conduta pública, ter uma conduta privada e eclesiástica à luz da Bíblia, se ele infringir esse dever, ele vai sofrer uma suspensão de até 90 dias, ok? Agora vamos para o inciso 2º desse artigo 24, o inciso 2º traz aqui uma disposição bem importante, ok? Lembrando que estamos tratando da suspensão da comunhão, tá? Não é da exclusão, mas sim da suspensão. Então, no inciso 2º do artigo 24, diz o seguinte, a última parte do dispositivo: quando incidir na hipótese do inciso 8º do mesmo artigo. Esse mesmo artigo é o artigo 21. Então, vamos lá para o artigo 21, inciso 8º. Olha só, o artigo 21, caput, diz o seguinte: é vedado ao membro, aí vamos lá para o inciso 8º, incorrer em conduta escandalosa na sociedade. Então, esses dois incisos que eu acabei de citar para vocês, de conduta escandalosa na sociedade e também o dever do membro, né, no artigo 20, regrar conduta pública, privada e eclesiástica à luz da Bíblia, é o que está sendo apresentado por esses grupos aí de obreiros que estão reivindicando que o pastor Ailton José Alves ele deixe a presidência da Assembleia de Deus porque o seu comportamento, segundo eles, recaiu em escândalo, tá? Mas o que é escândalo, né? Escândalo é aquilo que causa repulsa na sociedade, é um comportamento reprovável, né, pela sociedade. Ou seja, é tudo aquilo que a sociedade ela toma conhecimento em relação a um fato, e esse fato ele é repugnado por questões de moral, de ética e etc. Então, ela tem caráter objetivo, né? Aquilo que a sociedade tomou conhecimento e aquilo que a sociedade ela vai achar em relação aos seus atos, ao seu comportamento. Então, tudo aquilo que for transmitido e que chegue ao conhecimento das pessoas. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: aqui eu quero chamar a sua atenção sem ser partidário, tá? Nós não somos partidários aqui. Nós temos que defender a legalidade, o princípio da lei, tá bom? Como o estatuto ele é o que rege as instituições religiosas, ele podemos dizer assim, ele tem critérios legislativos porque ele trata das questões aí religiosas, disciplina as igrejas. Então, eu estou aqui comentando sobre ele, já que o nosso canal ele é específico, o tema já é bem significativo, saber jurídico. Então, esse é o nosso objetivo aqui, não tratar questões de mérito para vocês, tá bom? Então, veja bem, esses fatos que foram publicados aí nas redes sociais, né, de que o pastor Ailton supostamente esteja envolvido em rachadinha, de que o pastor Ailton esteja sendo investigado pela Polícia Federal, esteja sendo investigado em inquérito civil público pelo Ministério Público, de que o pastor Ailton supostamente esteja envolvido em lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa. Eu pergunto a vocês o seguinte: como é que esses fatos, eles chegaram ao conhecimento da sociedade? Foi através do pastor Ailton? Foi ele que usou lá a sua rede social
seu canal da igreja, o canal oficial da igreja, e saiu publicando, dizendo, eu estou sendo investigado pela Polícia Federal, eu estou sendo investigado pelo Ministério Público. Foi ele? Não, claro. Foram outras pessoas que pegaram esses fatos e publicaram em redes sociais. Então, quando esses fatos foram publicados nas redes sociais, quando eles passaram a ser vinculados, passaram a ser do conhecimento, né, de toda a sociedade, Então, veja bem, como a sociedade tomou conhecimento desses fatos, logicamente, se tomou conhecimento, a sociedade ficou perplexa, ainda está, principalmente a sociedade evangélica, e exclusivamente aquela em que o pastor Ailton ele é o presidente. Então todo mundo está perplexo ainda com tudo isso, com todas essas falácias, com todas essas publicações, não é? Com todos esses fatos. Então veja bem, quando tomou conhecimento, todo mundo ficou logicamente escandalizado, porque realmente causou um escândalo, né? Agora, nós temos que dividir aqui essa situação em duas vertentes importantíssimas, que eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar agora, e tenha muito cuidado quando você for fazer um julgamento sobre isso aí. Olha, eu quero deixar bem claro aqui que nós não defendemos a ilegalidade, nunca. Quem me conhece sabe, e pela natureza do meu trabalho, né? Eu tive uma criação muito rígida, só abrindo um parênteses aqui, meu avô era paraibano, extremamente rígido. Se você chegasse em casa com uma borracha lá diferente, você teria que justificar de quem é aquela borracha. Então eu tive essa criação muito séria. Então depois que eu vim à igreja, converti ao Senhor, né? Vim para a igreja no caso, e também depois que veio a minha formação jurídica, não é? Além disso, a natureza do meu trabalho hoje público que eu tenho, juntando tudo isso, enrijeceu muito mais esse conceito de moral e de legalidade que eu tenho. Então, se realmente tivesse acontecendo de fato motivos para que o pastor Ailton tivesse que se afastado do cargo, não tenho dúvida alguma, senhores, que eu chegaria aqui e falaria, não é? Sem dúvida. Então veja bem, nós precisamos analisar as duas vertentes aqui para que você entenda. Olha só, existem fatos que o membro ele pratica que são questões administrativas, não é? E existem circunstâncias que o membro ele pode praticar que não são questões administrativas, são questões legais, são crimes que ele poderá, né, como pessoa humana, ele poderá recair em um comportamento criminoso. Então veja bem, veja o que acontece. Quando é uma questão administrativa, quando se trata de questões administrativas, a própria Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, ela pode tomar a iniciativa de tomar as providências legais em relação a esse membro, porque são questões apenas administrativas e que estão ao seu alcance. Agora, quando as denúncias, quando as informações que estão sendo veiculadas em relação a este membro, não é? A este membro, são questões criminais, ou seja, são crimes que estão sendo relatados, quem é que tem, não é isso? A competência, podemos dizer assim, para apurar esses fatos. Ora, não é a igreja apura questões administrativas. Agora, como se trata de questões que estão sendo veiculadas, de que o pastor Ailton estaria supostamente envolvido em práticas criminosas, como estão sendo publicadas aí, estão sendo nas redes sociais, cabe aos poderes públicos fazer esta investigação, como está sendo feita pelo Ministério Público, pela Polícia Federal,
pela polícia, enfim, pelos órgãos que detêm essa competência da persecução criminal, da perseguir o crime se realmente ele aconteceu. Logo, neste caso, cabe à Assembleia de Deus aguardar esses procedimentos que foram instados, estão sendo apurados, para ao final, após decisão judicial, se houver uma sentença condenatória, aí sim a igreja tomar as medidas cabíveis, que eu tenho certeza que irá tomar. É o que diz o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E a sentença, só quem pode dar é o juiz, ok? Então, nós temos duas coisas: questões administrativas e questões criminais. Como se tratam de questões criminais, tá bom? São questões criminais que estão sendo apuradas. A Assembleia de Deus não pode chegar e afastar o pastor Ailton José Alves sob a alegação de que foi escândalo. Ora, não foi o pastor Ailton José Alves que publicou em redes sociais estes acontecimentos. Foram os órgãos públicos que andaram, divulgando algumas investigações, como também outras pessoas que divulgaram em redes sociais esses fatos. Logicamente que causa um escândalo, mas neste caso, como eu estou falando para vocês, não se trata de questões administrativas, tratam de questões criminais. É simples entender isso. Existem situações, por exemplo, no campo do direito, que a própria vítima do dano moral, ela pode entrar diretamente no juizo civil para a reparação do dano. Mas se ela quiser, ela pode aguardar, caso dependa, o seu direito de uma sentença no campo criminal. Ou seja, ela pode aguardar que na justiça criminal se decida para depois entrar no juízo civil buscar a reparação do seu dano no juízo civil. Ou seja, ela fica aguardando a decisão lá na justiça criminal para depois partir para a resolução no campo civil. A mesma coisa é o que estou dizendo aqui para os senhores agora. Ora, essa exigência da saída do pastor Ailton José Alves, pelo estatuto aqui da Assembleia de Deus, ela não pode acontecer porque tem que ser aguardado a decisão na justiça criminal, não é isso, sobre a inocência ou sobre a culpa do pastor Ailton José Alves, para que depois, na parte administrativa, se inicie o procedimento de impedimento, de impeachment, podemos dizer assim, do pastor Ailton José Alves. Então, o que é que se tem que fazer neste momento? É aguardar toda essa tramitação para que depois possamos ver qual vai ser a posição que deverá ser tomada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através, claro, acredito, de sua diretoria, tá bem? Eu espero ter ajudado trazendo aqui esse conteúdo e muito obrigado a todos vocês. Até o próximo conteúdo. Com certeza estaremos aqui trazendo outras questões importantes para o conhecimento dos senhores. Uma boa noite e muito obrigado.